E aí, pessoal, beleza? Como vocês estão? Faz tempo que eu não apareço aqui no canal, mas pretendo voltar a postar aqui pra vocês os dias que eu puder postar e os dias que der pra me postar. Eu andei um pouco afastado porque eu andei trocando de operacional e tô testando bastante, tô gostando. Queria passar pra vocês a visão de hoje. Eu vou tentar fazer todo dia um recap da movimentação do dia. Bom, vamos lá, sem perca de tempo. Vocês podem ver que eu mandei um print, tirei um print aqui da tela do meu MetaTrader. Foi a única operação que eu fiz no dia. Eu estou tentando pegar uma operação mais scalping, no máximo ali 2, 3 Rs. Se o preço andar mais, provavelmente eu vou continuar na operação, mas a ideia é buscar um risco retorno um pouco menor e aumentar a assertividade. E também porque eu não tenho muito tempo para ficar observando o mercado. Por isso que eu estou operando só os índices também. Porque ele tem uma liquidez ali bem no horário que eu tenho disponível para operar. Eu opero bem na abertura de mercado, que é às 9h30 da manhã dos Estados Unidos e às 10h30 daqui do Brasil. Então esse é o horário que eu estou operando. Das 10h30 até no máximo meio-dia é o horário que eu estou olhando para o gráfico. Vamos lá. Outra coisa, eu estou testando bastante operar. Operar não, eu estou testando bastante analisar o gráfico de 1 hora, como o meu HTF, 1 hora e 4 horas, 4 horas e 1 hora o meu HTF, e o meu Mid Time Frame, MTF, 15 minutos, e a execução, entradas no 5, no 3 e no minuto. Estou testando bastante esse setup aqui, esses tempos gráficos. Não quer dizer que eu não olhe o diário, o semanal e o mensal. Eu olho sim para ver mais ou menos onde eu estou no gráfico, mas vamos lá. Aqui no gráfico de 1 hora, a gente estava trabalhando dentro dessa pernada aqui de 4 horas. O preço chegou na área de desconto do preço. E aqui eu estava esperando que o preço finalmente desse uma ignição para cima para vir capturar a liquidez dos topos anteriores aqui. Mas na estrutura aqui de 1 hora, a gente estava trabalhando dentro desse range. Então 4 horas estava altista e 1 hora estava baixista. Só que como a gente estava bem na área premium, na área de desconto, aliás, do 4 horas, era bem provável que esse topo aqui seria capturado. Ele não ia prosseguir o preço. Era a minha visão, né, nesse momento. No dia 21, o preço fez essa tentativa de expansão. Ele falhou em romper. Toda vez que o preço falha em romper uma estrutura, geralmente o topo ou o fundo anterior vira liquidez. Nesse caso aqui, ó, o preço fez essa expansão, pullback, expansão. O que a gente espera? Um pullback e uma continuação. Nesse caso aqui, o que o preço fez? Ele fez esse pullback, falhou em romper. Então, na teoria, este fundo aqui vira liquidez. Mas aí o que o preço fez? Ele fez esse pullback, falhou em fazer a continuação e não rompeu este fundo. Então, para mim, este topo aqui virou liquidez, e esse aqui também, que é o topo principal da estrutura. Aí, beleza. No Nasdaq, se eu não me engano, ele conseguiu romper a estrutura. Vamos olhar aqui. É isso mesmo. No Nasdaq a gente está vendido no gráfico de 1 hora. Está em uma estrutura vendedora. O que o preço fez? Ó, rompeu estrutura. Então a gente estava trabalhando dentro deste range. O preço fez um pullback. Ele mitigou um order block aqui de 5 minutos. E depois, por fim, ele rompeu a estrutura de 1 hora. Então a gente está trabalhando dentro deste range aqui.
Acredito eu que o preço pode agora começar a ter uma ignição de alta, porque ele está bem divergente ao S&P 500 e também está bem divergente ao o S30, que são os gráficos, são os pares que eu estou olhando. E esses três pares eles andam em conjunto. Então o Nasdaq ele está bem diferente dos outros pares. Então acredito eu que ele vai começar a ter força agora para poder subir. Mas voltando aqui no S&P 500, depois que ele falhou em romper essa estrutura aqui, o preço fez um missing, ele falhou, fez mais uma estrutura e hoje de manhã o gráfico de uma hora ele deixou esse imbalance de preço aqui, ele mitigou o imbalance e na abertura de mercado, que é mais ou menos 9h30, peraí, deixa eu fazer uma coisa aqui antes. Deixa eu só trocar o negócio aqui do imbalance. Como eu estou seguindo o operacional do ICT, 8h30 da manhã é a abertura de Nova York. 8h30 da manhã dos Estados Unidos, que é mais ou menos deixa eu pegar aqui 30 minutos. 8h30 da manhã aqui, que é a abertura de mercado, a abertura das bolsas. Desculpa, a abertura de Nova York. E 9h30 é a abertura das bolsas, que o pessoal chama de opening range, alguma coisa assim. Então, 8h30 da manhã, antes da 8h30, eu não opero. Antes das 9h30, aliás, eu não opero. Porque o spread está um pouco grande e corre o risco de eu virar liquidez do mercado. Então, eu fico mais de boa. Então, beleza. O preço mitigou o imbalance de preço aqui, mais ou menos 8 horas da manhã. E meia hora depois, 9 horas da manhã, o que o preço fez? Ele consumiu a liquidez. Aqui, ó, exatamente aqui. Capturou essa liquidez aqui dentro do imbalance. Depois de ele fazer esse forte movimento aqui. Por isso que eu não gosto de operar antes da abertura das 9h30. O pessoal chama aqui no Brasil de à vista, né? Que o mini índice abre às 9h30, 9 horas, aliás, e acho que 10 horas abre o à vista, que seria o à vista dos Estados Unidos aqui, às 9h30. Então vamos lá. Aqui no gráfico de uma hora, o preço mitigou o imbalance. Ele capturou essa liquidez aqui e eu só fiquei observando. Desci para 1 minuto. Tinha uma notícia às 9h45, que era às 10h45 aqui do Brasil. Então, duas coisas para eu não entrar: notícia e a abertura de mercado. Então, o que o preço fez? Ele capturou esse último topo. Quando ele mitigou o imbalance, ele capturou o último topo e depois veio capturar este último fundo, esse sell side. Nessa que ele capturou esse último fundo, aqui no gráfico de 15 minutos, dá para ver bem, ó, essa captura de liquidez. Eu só esperei uma confirmação de entrada. A minha confirmação de entrada seria na falha, seria no meu missing, que seria o choque, né? Eu esperaria ele romper essa estrutura para depois eu esperar um movimento assim, para depois eu comprar. Só que eu fiquei observando, falei, depois de uma notícia, geralmente o preço ele tende a consolidar. Ele perde um pouco da liquidez e tende a consolidar. Então o que eu esperei? Aqui era a nossa última zona, que seria o nosso missing. Aqui a gente estava trabalhando dentro dessa estrutura aqui, ó, de 1 minuto. Porque aqui, ó, aqui não falhou, aqui não rompeu, na verdade, que só deixou um fundo igual. Então, para mim, a estrutura
A estrutura principal era essa. Mas aqui é um order block. Beleza. Para eu esperar uma confirmação, eu preciso que este fundo aqui falhasse. Este fundo aqui, aliás, falhasse. O preço foi, testou o order block, falhou em romper. Então, um dos setups que eu tenho é que quando o preço falha, eu já entro no rompimento. Eu espero uma vela de ignição, que nessa aqui, ó, uma vela de ignição, para eu entrar na trade. Como eu falei, eu estou operando, buscando ali 2, 3 Rs, ali já estou satisfeito, mas o meu alvo principal era esse aqui, nesse buy side. Mas eu resolvi deixar meu take profit aqui nesse 50% do imbalance. Deu basicamente 2R, mas vocês podem ver que o preço foi lá no buy side, mitigar o buy side. E eu tinha um outro nível de liquidez, que era este nível aqui que falhou em romper, e tinha o próprio topo de 1 hora, que foi esse aqui. E o preço, por fim, ele capturou a liquidez lá do 1 hora, depois se inverteu aqui a estruturinha aqui do nosso range aqui. E agora a gente tá trabalhando dentro desse range aqui, ó. Cadê? No 1 hora ainda não rompeu de fato. Para mim aqui não é um rompimento muito claro, então a gente ainda continua numa estrutura bearish, mas não quer dizer que ele vai descer ainda. Acredito eu que ele comece a fazer topos mais altos. Minha trade foi bem simples. Eu não tô tentando inventar a roda. Tô tentando fazer o básico. Então o meu operacional é basicamente isso. Captura de liquidez, é isso. É tipo assim, ó. Tem esse topo, esse fundo. Eu espero 2 cenários. Eu espero um cenário de que o preço falhe em criar algum tipo de lower low ou higher higher. Nesse caso, vou te dar um exemplo aqui para vocês. O preço faz esse fundo, faz esse topo, faz um pullback. Na teoria, a gente espera que esse topo seja quebrado, né? Fazer topos mais altos. Se o preço, para mim, fazer isso e não romper, cara, lower time frame, espera um movimento de reversão, alvos, níveis de liquidez. Mas aí vai depender da estrutura macro. Eu também não vou entrar contra a tendência macro. Eu prefiro fazer esse tipo de movimento a favor da tendência principal. E o meu outro tipo de setup é basicamente operar na liquidez. Tem este topo, esse fundo. Então este topo aqui e este fundo. Eu gosto de ver o movimento assim. O preço vem, faz um movimento bem forte, inverte a estrutura e eu compro aqui assim. Stop loss abaixo, take profit, próximo alvo de liquidez. E como saber se o preço capturou liquidez ou se o preço rompeu a estrutura? Simplesmente vocês vão observar se o preço fecha abaixo ou acima do último fundo ou do último topo. Nesse caso aqui, ó, o que o preço fez? Ele capturou. E como eu confirmo se isso aqui foi um rompimento ou uma captura? Sobe o time. Ó, 5 minutos. Basicamente não é um movimento claro. Ele fechou, mas logo esse candle aqui, ó, já voltou, tipo um movimento em V. Esse movimento não foi tão claro, mas tem movimentos aqui, ó, tipo esse. Isso aqui é um movimento claro de captura de liquidez. O preço falha em romper
o último fundo, tá vendo? Ele captura a liquidez, inverte a estrutura e a nossa entrada ficaria aqui, 50% do imbalance. Ou nesse breaker block, aqui ó, breaker block, 50% do imbalance, 50% do breaker block e imbalance, que é uma operação linda, onde ficaria o nosso take profit, próximo nível de liquidez. Aqui ó, simples, nível bem simples de liquidez, ó. Só que aqui é sessão de Londres, 2 horas da manhã. O spread deve estar enorme, mas é basicamente isso. No S30 fez um movimento parecido também. Tava observando ele também. Ó, olha que interessante. O preço faz esse fundo, faz este topo, faz um pullback, captura, falha em romper, falha em romper. Cara, isso aqui tudo é liquidez, ó. Preço inverter estrutura. Quem opera aqui no gráfico de 1 hora poderia ter pendurado uma ordem aqui. Exatamente aqui, ó. Take profit, próximo nível de liquidez. Aqui, ó. Tem outros alvos aqui também, ó. Mas eu ficaria satisfeito no primeiro nível. Praticamente 2 horinhas teria batido a meta. Mas quem quiser descer pro lower time frame também daria. Só que foi bem antes da abertura. Aqui, ó. Foi 8 horas da manhã, antes da abertura das bolsas. Eu não gosto de operar antes da abertura, como eu falei para vocês. Mas deu uma entrada 8h30. 9 horas. Deu uma entrada. Nesse order block aqui, o preço deu uma entrada. Nesse breaker block, o preço deu outra entrada. Aqui, ó. Stop loss aqui abaixo. Take profit próximo nível de liquidez. Isso sem descer por 1 minuto. 1 minuto tem muito ruído. Por isso que eu alterno. Tô alternando bastante as minhas entradas. No 5, no 15, no minuto. E no Nasdaq não deu o movimento que eu queria ver. Aqui só foi uns backtest que eu tava fazendo. Acho que o único movimento que eu achei bacana foi este. Como a gente estava trabalhando dentro dessa estrutura aqui. Dentro desta estrutura. Se a gente traçar uma Fibo. A gente estava aqui na área de desconto. Se a gente descer lá por 5 minutos. O preço testou esse order block aqui. Acho que aqui é no 15 minutos, é isso mesmo. O preço testou o order block, ele capturou esta liquidez aqui interna. Capturou a liquidez interna. E se a gente for lá para 1 minuto, o preço captura a liquidez. Capturou liquidez. Fez um movimento de inversão. Deixou aqui esse imbalance. Ele falhou. Topo vira liquidez. Order block. Mas se você está trabalhando com um stop maior, teria entrada aqui, stop loss aqui em cima. Take profit, próximo nível de liquidez, que seria o fundo de 1 hora. Então aqui daria mais ou menos uns 5R. Depois o preço aqui no LTF, ele inverte a estrutura. Deixa aqui esse order block. Ele captura este fundo, inverte aqui. Mas para mim aqui já não seria tão bacana fazer operações. Você vê que depois de um forte movimento, o preço tende a consolidar. Então eu gosto de operar bem na abertura, porque eu já mato o meu dia ali. E o resto do dia eu só fico observando
a ação de preço. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido o que eu quis passar nesse vídeo. Quero fazer uns vídeos mais rápido, no máximo de 5 minutos. Porque é basicamente isso o meu operacional. Captura de liquidez, inversão de estrutura e alvo próximo nível de liquidez. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.